Olá, boa tarde. Quarta-feira, 14 de agosto de 2019. Os estoques de sangue da Fundação ProSangue estão em estado crítico. Os tipos B negativo, B positivo, O positivo e AB estão em estado de emergência e garantem o abastecimento por apenas um dia. Já as bolsas de sangue A negativo, O negativo e A positivo só conseguem atender a solicitação dos hospitais por apenas 2 dias. Bom, para doar sangue, basta ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e levar um documento de identidade original com foto recente. Para mais informações sobre os postos de coleta, basta acessar prosangue.sp.gov.br. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. O superintendente da Fundação para o Remédio Popular prestou esclarecimentos aos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito da FURP. Sessão extraordinária aqui na Assembleia Legislativa discutiu o projeto de lei que concede aumento para os servidores do Estado. Coordenadora da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde participou de uma reunião da Comissão de Saúde no Parlamento Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A 9ª reunião da CPI, que tem por finalidade investigar irregularidades na gestão das universidades públicas do Estado. A repórter Caterina Schutte traz mais informações sobre essa reunião. Deputados da CPI que investiga possíveis irregularidades nas 3 maiores universidades públicas do estado de São Paulo voltam a se reunir nesta quarta-feira no plenário Dom Pedro I da Assembleia Legislativa de São Paulo para apreciar uma pauta com 12 itens. Durante o encontro, requerimentos foram aprovados, entre eles o de autoria da deputada Valéria Bolsonaro do PSL, que solicita aos reitores da USP, Unesp e também Unicamp informações sobre a frequência dos professores em aula, em vista das frequentes denúncias de aulas ministradas por mestrandos e também doutorandos. Essas foram as denúncias que nós recebemos, né? Que alguns professores simplesmente não dão aula. Alguns professores dão aula através de conferências, simplesmente não comparecem. E até onde a gente sabe, as aulas da graduação são aulas presenciais, ou seja, precisa da presença do professor e dos alunos. Então, a gente quer saber até onde isso está funcionando. Eu tive denúncia de aluno com 6 meses de universidade que não conheceu alguns professores. Então, nós só queremos apurar. Só isso que a gente quer, não tem nenhum tipo de acusação, por isso o requerimento. Eu quero saber como é feita essa frequência, como que o professor demonstra, como que a universidade vê que o professor está lá presente dando aula, que as aulas estão acontecendo. Porque eu, como professora dentro da escola, eu tenho que assinar um ponto, eu às vezes tem máquina de ponto, cada escola faz de uma forma. Agora, e a universidade? Como que ela faz esse tipo de controle de frequência do professor? É a nossa preocupação. E é isso que nós estamos buscando, a clareza, a transparência para mostrar para a população que é uma CPI séria, que já teve resultados e queremos obter novos resultados através aí de alguns indícios que, infelizmente, comprovam que talvez possa ter havido um crime em alguma das universidades. Estamos, então, investigando, vamos agora analisar todos os olerites dos reitores e ex-reitores, alguns processos que a gente não, o parlamentar mesmo não entende, por isso trouxemos a parte do RH da própria universidade, a RH da Assembleia que vai nos dar esse suporte, para que a gente possa saber se os salários estão acima do teto constitucional ou não. Os deputados da CPI da FURP, a Fundação para o Remédio Popular, se reúnem novamente nesta quarta-feira. E quem traz as informações para a gente é a repórter Priscila Silvério. Quem fala agora a CPI da FURP é o atual secretário da Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germo. Ontem esteve aqui prestando depoimentos à CPI o ex-superintendente da Fundação para o Remédio Popular, o senhor Flávio Francisco Vormitag. Assista agora na reportagem. Os parlamentares ouviram Flávio Francisco Vormitag, ex-superintendente da FURP.
Médico, foi presidente em instituições farmacêuticas, superintendente e gerente-geral da FURP entre 2012 a 2015. Foi direcionado depois para o Instituto Butantan e agora trabalha no Ministério da Saúde. Wormitag assumiu a FURP depois que a fábrica de Américo Brasiliense já havia sido finalizada, mas estava na instituição quando o governo pagou 22 milhões de reais de indenização ao consórcio responsável pela obra. Wormitag explicou o motivo de alguns medicamentos produzidos pela FURP serem mais caros que os de mercado e falou do contrato da fundação com o governo paulista no valor de 90 milhões de reais por ano. A FURP deveria fornecer esse valor em medicamentos ao Estado, mas não é isso que acontece. Quando foi feita a PPP, houve assinatura de um convênio entre a FURP e a CPM, e a Secretaria de Saúde, onde a Secretaria de Saúde assumiu o compromisso de adquirir os produtos da cesta. E ela não cumpriu, até onde eu saiba. E essa alegação de que produziram mais caros ou mais baratos, aconteceu de que a Secretaria passou a comprar muito pouco do que era o contratado. Ao que tudo indica, a Secretaria tem uma grande responsabilidade. Por quê? Porque ela não passa para a empresa que fez a parceria, que é a CMP, né, Companhia CPM, né, Companhia Paulista de Medicamentos, as demandas que precisam ser feitas. Quer dizer, sem ela passar, a companhia também não pode produzir, porque ela produz mediante uma ordem de serviço. Ela tem que dar a ordem de serviço. Olha, queremos esses medicamentos. Claro que dentro daquilo que foi estabelecido em edital. Conclusão, ela não passa, a empresa não produz e o pagamento é feito. Foram quase 2 horas de depoimento. O presidente da CPI da FURP, o deputado Edmir Chedid, do Democratas, não ficou satisfeito. O que nos deixa muito surpreso com tudo isso é que o poder público já não costuma pagar e costuma recorrer de toda ação judicial, e isso acaba se transformando em precatório e ficam anos a fio para receber. Como é que 3 meses antes dele assumir a FURP, dá a entrada do pedido de reequilíbrio mais uma vez no Conselho, depois de idas e vindas? A Justiça determina o pagamento. Não recorreram do pagamento, correu a revelia. Discutiram depois da decisão judicial problema de juros, aí contestaram. Isso é uma estranheza no poder público muito grande, porque não é assim que funciona em todas as áreas. Nós aqui muitas vezes perguntamos aos secretários, aos dirigentes de empresas do governo, de autarquias, e é assim, recorre até última instância, ou tem que haver para ter um acordo 50% no desconto de tudo, divide o parcelo. Mas não foi o que aconteceu aqui. Aqui não se recorreu, não teve decisão da segunda instância, o acordo reduziu pouca coisa em termos de juros, continuou pagando correção monetária ao longo de 48 meses no acordo feito. Da noite para o dia, é muito estranho isso. Os deputados da CPI também decidiram pela convocação de pessoas citadas no depoimento do ex-superintendente Wormitag e também dos responsáveis pelas empresas que gerenciam as obras e os contratos da FURP. O Parlamento Paulista presta homenagem a economistas de diversas regiões do estado de São Paulo. Você vai ver em instantes. Lançada hoje no auditório Teotônio Vilela, a Frente Parlamentar em combate à violência contra a mulher, ao feminicídio e aos relacionamentos abusivos.
Na manhã desta quarta-feira, o deputado Márcio Nakashima, do PDT, lançou a Frente Parlamentar em Combate à Violência contra a Mulher, ao Feminicídio e aos Relacionamentos Abusivos. A frente busca atuar na criação de políticas públicas que inibam esse tipo de agressão, uma vez que os casos de feminicídio aumentaram 76% apenas no primeiro trimestre deste ano. A violência contra a mulher é um triste fenômeno que só aumenta no Brasil. Para você ter ideia, uma mulher é espancada a cada 3 minutos. A cada 2 horas, uma mulher sofre estupro e 2 mulheres são mortas por dia. E isso é uma triste realidade que a gente precisa frear. E o intuito de tudo isso, de toda essa frente, toda essa mobilização, é a gente estudar, entender esse fenômeno e criar mecanismos para brecar tudo isso. E na reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, os parlamentares receberam o secretário de Desenvolvimento Regional aqui do estado de São Paulo, Marco Vignoli, para falar da sua gestão à frente da pasta. O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, começou a prestação apresentando os passivos encontrados da gestão anterior, que somam um total de 158 milhões de reais. Até julho, o secretário ainda afirmou que já pagaram 137 milhões de reais em contratos para 318 municípios. Ele ainda apresentou os programas de governo para o desenvolvimento do estado nos próximos anos, que são eles: Cidades Inteligentes, Sem Papel, Canal Direto SP Mais Perto e parcerias municipais. A gente está acompanhando todos os detalhes e você acompanha a cobertura completa durante a programação da TV Alesp ou na segunda edição do Jornal da Assembleia. Volto com você, Sérgio. Ok, Silvia. Economistas de diversas regiões do estado de São Paulo são homenageados aqui no Parlamento Paulista. E a reportagem é da Caterina Schutt. Ato solene em homenagem ao Dia do Economista aconteceu no auditório Franco Montoro da Alesp e reuniu autoridades e economistas de todo o estado de São Paulo. Estamos muito contentes de estar aqui. Vamos premiar um número significativo de economistas que têm dado um grande apoio às entidades, principalmente à Ordem dos Economistas do Brasil e também ao Conselho Regional de Economia. E é uma felicidade muito grande contar com o nosso querido deputado Oscar Castelo Branco de Luca. Durante o evento, aconteceu a entrega de medalhas ministro Celso Furtado, idealizada pelo economista Afonso Arthur Neves Batista, para homenagear economistas com mais de 30 anos de serviços prestados, tanto na área pública quanto privada. Por isso que eu propus no Conselho Regional de Economia, e meus pares aprovaram e a plenária determinou com a resolução 568, no dia 14 de março de 2012. E nós, todo ano, homenageamos alguns colegas. Sempre é gratificante, né? Eu tenho aí uma vida de profundo envolvimento com as entidades. Fui já presidente do Conselho Regional, cheguei a ser presidente federal e mesmo sem ter hoje algum cargo, eu tenho contribuído bastante, não só por aqui, como por outros estados. O Dia do Economista é comemorado todo dia 13 de agosto desde 1951, ano em que foi sancionada a Lei 1411, que oficializava a criação da profissão de economista no Brasil. O evento teve o apoio do deputado Castelo Branco, do PSL. Com a minha eleição, eu me senti na obrigação de valorizar a Ordem dos Economistas aqui na casa, dar visibilidade para um trabalho maravilhoso que eles realizam. Aliás, economia e política são 2 irmãos gêmeos que têm que andar de mão dada. Não tem boa política sem boa economia e não tem boa economia se não tiver boa política. Os deputados estaduais aprovaram ontem em plenário o projeto de lei complementar que concede o abono aos funcionários públicos do estado. A sessão extraordinária discutiu o projeto de lei 55 de 2019, de autoria do governador João Dória. O projeto dispõe sobre a concessão de abono complementar aos servidores de 5%. A proposta foi aprovada no plenário da Casa e agora segue para a sanção do governador. O prefeito Bruno Covas lançou um programa de intervenção urbana chamado PIU. O objetivo é levar ao menos 140 mil novos moradores
para 11 distritos do centro expandido. A iniciativa tem recebido críticas, né? Aqui na Assembleia Legislativa, uma audiência pública foi convocada para discutir esse tema. A ideia do programa é diversificar a faixa etária, tamanho de famílias e classe social, aumentando mais de 50% o adensamento da região. Hoje, existe em média 2,5 habitantes por domicílio na região, enquanto a média municipal é de 3,14. Ele prevê processos de captação de recursos a partir da movimentação do mercado imobiliário em determinadas regiões para intervenções de transformação e qualificação da cidade, direcionando esses investimentos para as demandas que a cidade tem. A ideia é que a versão final do projeto esteja pronta até dezembro, quando será enviada para votação na Câmara Municipal de São Paulo, no máximo até o segundo semestre de 2019. Além do setor central, outros 12 PIUs estão em processo de proposição, andamento ou implantação na cidade. A convite do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, membros da sociedade civil e da Prefeitura Municipal de São Paulo se reuniram na Assembleia Legislativa para discutir sobre o PIU, Projeto de Intervenção Urbana. Essa audiência pública vai defender a população, os moradores da região, que são moradores muitas vezes idosos, com poder aquisitivo baixo, e eles não podem ser prejudicados, retirados daquela região, porque eles já estão estabelecidos, construíram as suas vidas, criaram suas famílias naquela região. É um absurdo que a prefeitura agora queira retirá-los para trazer outras pessoas no lugar dessas famílias. Então nós queremos aqui garantias da Prefeitura de São Paulo para que essas pessoas não sejam prejudicadas. O nosso grande receio, a nossa grande luta é para que não haja um processo de gentrificação, que é a expulsão das pessoas que moram no centro, sendo expulsas para a periferia. O diretor executivo da Fundação Procon em São Paulo, Fernando Capês, participou de uma reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor aqui na Assembleia Legislativa. Você vai ver já já. Comissão de Educação e Cultura aprova a criação do Dia Estadual do Terço dos Homens. A repórter Mariana Fante acompanhou a reunião desta terça-feira aqui na Assembleia. Presentes em grande parte dos itens de votação na pauta, as proposituras de denominação foram tema de críticas do deputado Daniel José, do Partido Novo. Porque, em primeiro lugar, elas ocupam um espaço imenso da pauta, que acaba desperdiçando um tempo enorme da comissão, e é um desvio de função do meu ponto de vista, né? A gente deveria estar aqui para trabalhar para projetos que, de fato, vão impactar a vida dos estudantes do Estado de São Paulo, que vão impactar a educação de fato, e não simplesmente mudar a denominação de estabelecimentos, né? Que é, aliás, a grande maioria dos projetos aprovados nessa casa. Então, isso é uma cruzada que eu tenho feito ainda muito solitária, para aumentar a relevância dessa Assembleia, né, que hoje gasta 1,3 bilhões de reais do pagador de impostos, né, do cidadão comum, e pouco produz. Embora ainda embrionário, o Plano Estadual de Educação foi tema da pauta da Comissão de Educação e Cultura, realizada hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que ainda recebe nas próximas semanas o presidente da Undimes e também o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares. Foi um ofício que veio lá da Assembleia Legislativa, Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e que eles também estão apreciando o Plano Estadual de Educação. E organizaram um observatório e colocaram os dados ali para que os deputados que são membros daquela comissão pudessem se apoiar. Como nós temos como pauta o Plano Estadual de Educação, então, entendi que nós também deveríamos fazer isso. Já no final da reunião, o projeto de lei número 89/2019, de autoria da deputada Valéria Bolsonaro, que institui o Dia Estadual do Terço dos Homens, prática que diz respeito a grupos de oração prioritariamente masculinos, foi aprovado.
Reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, realizada no plenário Tiradentes, aqui da Assembleia, recebeu o atual diretor executivo da Fundação Procon São Paulo, Fernando Capês, que apresentou aos parlamentares o andamento da sua gestão desde que assumiu a fundação no início do ano. A reunião começou na segunda chamada do dia. Em pauta, a prestação de informações do diretor executivo da Fundação Procon, Fernando Capês. À frente da Fundação de São Paulo desde o início do ano, Capês usou duas palavras para definir o novo caminho do principal órgão de defesa do consumidor: eficiência e revolução. A finalidade do PROCON é defender o consumidor, Silvia. De que maneira se defende o consumidor? Em primeiro lugar, dando a ele um canal imediato de reclamação. Nós vamos dar um canal de acesso imediato e obrigar o fornecedor a responder imediatamente e solucionar isso. Se a reclamação for manifestamente infundada, nós arquivamos. Caso contrário, o consumidor sai satisfeito em 10 dias. Com o novo layout, mais tecnologia e repaginação do site, o diretor afirmou que quer estimular o consumidor a fazer as reclamações online. Nós estamos estruturando o PROCON para receber as reclamações eletronicamente, orientar o consumidor no estado inteiro para fazer pela internet, pelo computador, pelo celular e obrigando as empresas a atender o consumidor em 10 dias, sob pena de receber uma multa, a não ser que a reclamação seja absolutamente infundada. Durante a prestação, o diretor executivo ainda anunciou a criação da TV Procon, um canal que leva informação numa plataforma digital para todo o estado de São Paulo. Ela vai levar as informações todas ao consumidor, tudo que o PROCON está fazendo, toda a atividade legislativa da Assembleia no que diz respeito ao consumidor. Vamos dar aulas, vamos criar cursos de pós-graduação transmitidos pela TV PROCON. Então vai ser muito importante aquelas pílulas de orientação ao consumidor. Em 1 minuto, rapidamente, o consumidor vai ter um acesso a uma informação sobre os seus direitos. Ao final da reunião, Fernando Capês entregou um projeto de lei nas mãos do presidente da comissão. O PL propõe a redução de 50% e o parcelamento de multas de empresas autuadas pelo PROCON. O que o PROCON está propondo? Que a comissão da Assembleia de Defesa do Consumidor debata um anteprojeto que nós estamos encaminhando, que permite descontos de até 50% para quem pagar antes da inscrição na dívida ativa. Com isso, em vez de 1 bilhão, que dificilmente vão ser efetivados, o governo do estado pode receber até 500 milhões imediatamente. O PROCON poderia fazer esse desconto por meio de uma portaria, mas seria antidemocrático. Aqui é o local e o ambiente certo para que sejam feitos os debates e a Comissão do Consumidor é a comissão correta para que seja feito isso. O PROCON é um dos órgãos mais bem avaliados do nosso país. Comparado ao PROCON, é o Corpo de Bombeiros. Então, eu acho que essa ação do PROCON, esse órgão que é amigo do consumidor, é muito positiva. Essa reunião, inclusive, os deputados hoje questionaram algumas questões de alguns fornecedores que ainda não entenderam que ele precisa cuidar do bem maior que é o seu cliente. A partir do momento que eles entenderem, eles vão saber que não é só preparando uma equipe no momento que você precisa fechar aquele contrato com o seu cliente, mas tem que preparar uma equipe também para cuidar do seu cliente no momento que o seu cliente assina o contrato e contrata os seus serviços ou adquire os seus produtos. Reunião da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa apreciou 17 itens da pauta do dia e ouviu a doutora Sônia Alves, coordenadora da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, a CROSS. Na reunião, os parlamentares aprovaram o PL 227 de 2019, de autoria da deputada Marta Costa, do PSD, que obriga locais que oferecem Wi-Fi e computadores com internet informarem sobre os riscos de dependência tecnológica. Requerimentos de autoria do deputado Edmir Chedi, do DEM, foram aprovados. Atenderam também ao pedido feito pela Secretaria de Estado da Saúde, com a indicação dos deputados Alex de Madureira, do PSD, e José Américo, do PT, para fazerem parte da comissão de avaliação da execução dos contratos de gestão com organizações sociais. Achei uma iniciativa muito boa. Nós discutimos isso antes do recesso aqui, sobre as questões das organizações sociais, e a secretaria, o secretário, o Henrique German, teve uma atitude rápida aí, uma resposta rápida, já solicitando que a Comissão de Saúde indicasse esses 2 membros para estar ali participando.
Durante o encontro, os deputados receberam para o Moitiva a doutora Sônia Alves, que é coordenadora da CROSS, Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde do Estado. Ela falou sobre o funcionamento do órgão que coordena, especialmente quanto ao cadastramento das demandas dos municípios, os critérios utilizados para a regulação de serviços de saúde do Estado e, sobretudo, dos desafios para que o sistema seja, de fato, mais efetivo. O sistema CROSS ele reflete a organização do sistema no estado de São Paulo. O grande desafio é uma grande pactuação entre gestores municipais e estaduais para que a gente tenha uma organização para que possibilite que a CROSS tenha acesso aos serviços, aos leitos, para que o paciente chegue no lugar certo no menor tempo possível. A operação é feita centralizadamente, mas toda a discussão é feita com os municípios de forma descentralizada. Eu pude verificar que São Paulo está na vanguarda desses serviços de regulação, porque ele é muito difícil de ser efetuado. E nós, ao longo de todos esses anos, que foi implantado há mais ou menos 10, 12 anos atrás, ele vem caminhando de uma maneira lenta, mas de uma maneira muito responsável. Então, eu acho que foi um grande direcionamento dado e nós seremos agora aqueles que farão aí a interlocução com os municípios e com os secretários municipais. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Você pode rever a edição de hoje do jornal no YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.